Fala, concurseiro! Pronto para mais uma etapa da jornada rumo ao concurso dos seus sonhos? Hoje vamos abordar algumas dicas e técnicas que farão a diferença para a sua preparação. E aí, bora para a aula? Salve, salve galera, Guja Piaçu na área. Estamos no curso de Matemática Básica, estamos na aula fala sobre equação de segundo grau. Os clássicos exercícios envolvendo tudo a respeito de uma equação de segundo grau. Equação essa completa ou uma equação incompleta, como que a gente faz por Bhaskara, como resolver por soma e produto e qual é a grande análise do delta nesse tópico aí. Equação de segundo grau é bastante recorrente, é bastante importante, fique ligado. Vamos lá? Nossas redes sociais estão aí, aula de número 28, equação de segundo grau, primeiro a forma genérica, o modelo, a cara da equação de segundo grau. Como é a cara de uma equação de segundo grau? A cara dela é assim, ó, a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Esse é o modelo da equação de segundo grau, o modelo, a carinha que ela vem sempre. Aquele processo de encontrar o a, b e c para fazer delta, para fazer Bhaskara, muitas vezes para soma e produto, buscar o a, b e c. O a, b e c são números reais quaisquer com certa ressalva. Veja só, o a ele não pode ser zero. Este a ele é um número real, mas ele não pode ser zero, por isso eu vou colocar um asterisco ali. O b, por sua vez, pode ser qualquer real. Quando eu falo qualquer real, é positivo, negativo, zero, fração decimal, o que for, qualquer real. E o c também pode ser qualquer número real. Essa é a cara de uma equação de segundo grau. Essa é a chamada forma genérica. Existem outras formas que ela pode ser apresentada. A próxima forma é a chamada forma fatorada. Às vezes ela vem com uma carinha, essa equação. Você sabe muito bem que resolver uma equação de lá, quando falávamos de primeiro grau, toda equação de primeiro grau tem uma resposta, uma raiz. E toda equação de segundo grau tem duas raízes, que podem ser diferentes, que podem ser iguais ou que nem podem nem ser reais, raízes chamadas essas de imaginárias. Aqui, neste curso de matemática básica, nós não vamos trabalhar com equação com solução imaginária, não vamos trabalhar com número complexo. Quando a equação não tiver solução, quando as raízes forem imaginárias, eu vou simplesmente falar que não tem raiz real neste curso de matemática básica. Quando você trabalhar com outras situações, trabalhar com números complexos, vai ver que até pode ter. Então, vamos lá. Duas raízes. Essa equação tem duas raízes, uma equação de segundo grau. O maior expoente, note aí, o maior expoente é 2. O maior expoente aqui é 2, uma equação de segundo grau. E ela tem como raiz x1 e x2, as raízes. Na forma fatorada, essa equação ela fica assim, ó, na forma fatorada, e você já viu lá numa aula de fatoração essa situação. A cara dela, o modelo dela é assim, ó, a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2 igual a zero. Tudo bem? x1, x menos x1, x menos x2 igual a zero. Essa é a carinha, essa é a cara da equação do segundo grau. Ok? Quer ver um exemplo de uma equação fatorada? 2 que multiplica x menos 2 que multiplica x menos 3. Tá aí, ó. Essa é uma equação na sua forma fatorada, tá bem? Na sua forma fatorada. Ah, e essa mesma equação aqui na forma fatorada, tá? Fatorada. Eu sei que essa equação, ela tem como raiz o 2 e o 3, tudo bem? Os valores de x1 e x2 e o a dela é 2. Se eu for desenvolver essa equação aqui, se eu for fazer chuveirinho, ela vai ficar assim, ó. 2x quadrado menos 10x, tudo bem? Menos 10x mais 12 igual a zero. Aqui ela está na forma geral ou na forma genérica, tudo bem? Na forma genérica. Na forma genérica, neste caso, ó, o A é 2, o B é menos 10 e o C é 12. Neste caso, insisto para você, o A é 2, o B é menos 10 e o C é 12. Nada me impedia de simplificar essa equação. Quando eu tiver uma equação, eu estou liberado sempre para simplificar, para tornar ela mais, dividir tudo por 2 ou por 3 ou multiplicar por menos 1 para tornar ela mais simples possível, tá? Uma grande orientação para você é
tente deixar sempre o A sendo igual a 1 quando for possível, ok? E aqui, nessa de cima, na forma fatorada, eu sei que o A, a única coisa que eu sei dela é que o A é 2, que uma raiz é 2, né? Ó, é 2, e a outra raiz é 3. x2 é igual a 3, tudo bem? Eu conheço as raízes, essa é a grande vantagem da forma fatorada. Há pouco eu te disse, o A pode ser qualquer número real, o A pode ser qualquer real com ressalva, né? Qualquer real diferente de zero. Já o B e o C podem ser quaisquer números reais, quaisquer mesmo. Pode acontecer do B ser zero ou do C ser zero, eventualmente. E aí a gente tem a chamada equação incompleta. Eu vou trabalhar com dois tipos de equação incompleta com você. Primeiro, na primeira, quando o B é igual a zero, e na segunda, quando o C é igual a zero. Acompanha comigo aí. Então, a equação incompleta, o primeiro tipo é quando o B for igual a zero, tudo bem? O B é zero. E aí, você sabe que 0 vezes x vai dar 0, vai sumir o x e a nossa equação vai ficar com essa cara aqui, ó. Essa é a cara da equação quando o b for 0. Aqui, ó, vai ficar ax ao quadrado mais c igual a 0. Essa é a carinha da equação. E para resolver é muito simples. Basta isolar x. Não precisa fazer por Bhaskara nem por some-produto. Basta isolar x. Quer ver um primeiro exemplo aqui para você? Um primeiro exemplo? Eu vou chamar de A esse exemplo. X ao quadrado menos 9 igual a 0. X quadrado menos 9 igual a 0. Note que o A é quem? Coeficiente de x quadrado. O A é 1, o B é 0 e o C é menos 9. O A é 1, o B é 0 e o C é menos 9. E aí eu vou isolar x. Para resolver, eu isolo x. Passo o 9 para lá. X ao quadrado igual a 9 positivo. E agora vem algo muito especial. Algo vem muito importante agora. O quadrado passa para o outro lado em forma de mais ou menos raiz. Sempre. Não há exceção a essa regra. O quadrado sempre passa em forma de mais ou menos raiz, tá bom? Então, vai ficar x igual, olha só o destaque aqui, inclusive, a mais ou menos raiz de 9. Por que mais ou menos? Porque esse processo vem da fórmula de Bhaskara. E na fórmula de Bhaskara eu tenho menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Mais ou menos, uma equação de segundo grau tem duas raízes. Fique ligado. E aí eu vou ter x é igual a mais ou menos raiz de 9, que é 3. Mais ou menos 3, eu vou ter x1 é igual a menos 3. x2 é igual a 3, tudo bem? Eu tenho aí as minhas duas raízes, as duas raízes da minha equação, perfeito? Então, menos 3 e mais 3. Vamos para um exemplo B aqui, ó. Exemplo B. Para você. Eu tenho agora, ó, 3x ao quadrado menos 81 igual a 0. Tá aí. 3x quadrado menos 81 igual a 0. Quanto que é o A? O A é 3, o B é 0 e o C é menos 81. Se eu quiser, eu posso dividir toda essa equação por 3? Claro que posso, mas não precisa, eu vou passar o 3 dividindo, vai ficar assim, ó, 3x quadrado igual a 81, passei 81 para o outro lado, um sinal positivo, passo o 3 dividindo, x quadrado igual a 81 dividido por 3, x quadrado igual a 27, tá? Fala, Gustavo, mas não tem raiz quadrada 27, não tem problema, a gente trabalha ali com ela. O quadrado eu passo para o outro lado em forma de quê? O quadrado eu sempre passo para o outro lado em forma de mais ou menos raiz. Sempre, não há exceção a essa regra. Raiz de 27. Então, como é que eu faço raiz de 27? Vamos simplificar, ó. Raiz de 27. Aqui, ó. 27 não é 9 vezes 3? Não dá 27? Raiz de 9, agora eu tiro raiz de cada um. Raiz de 9 é 3, raiz de 3 não tem exata, fica lá dentro. Então, x é igual a mais ou menos 3 raiz de 3. Daqui, x1 é menos 3 raiz de 3, uso um sinal. E x2 eu uso o outro sinal, mais 3 raiz de 3. Tá aí, essa é a minha solução da equação, perfeito? Esta é a solução da equação. Vamos para um exemplo C, para fechar aqui, ó. Se eu tiver assim, ó, x quadrado menos mais 9 igual a 0. X quadrado mais 9 igual a 0. E agora? Como é que fica isso aqui? Mesma coisa, passo o 9 para lá.
x² igual a menos 9. E o quadrado passa para o outro lado em forma de quê? Passa para o outro lado em forma de mais ou menos, em forma de mais ou menos raiz de menos 9. Cara, raiz de número negativo não pertence aos reais. E eu insisto, o nosso curso de matemática básica eu não vou trabalhar com números imaginários. Isso aí é um assunto mais elevado em matemática. Aqui, raiz de número negativo, eu simplesmente falo que não pertence aos reais e a solução é um conjunto vazio. Então vamos lá, solução, ó, x não pertence aos reais, tudo bem? Solução, o quê? Solução, um conjunto vazio. Conjunto vazio. Não tem solução real. As raízes são chamadas de raízes imaginárias quando der uma raiz de número negativo, ok? Acompanha aí, fique ligado nesse tópico bastante importante. Então essa é a equação incompleta de primeiro tipo. A equação incompleta quando o b for zero. E quando o c for zero, ela também vai ser uma equação incompleta. Veja só, incompleta por quê? Incompleta quando o c for igual a zero. E aí a nossa equação vai ficar o quê? ax² mais bx igual a zero. Essa é a cara da equação incompleta do segundo grau quando o c for zero. Quando o c for zero. E aí, como é que a gente resolve essa equação? A gente coloca em evidência o x. Coloca o x em evidência. Colocando o x em evidência aqui é muito tranquilo. Olha só, x que multiplica ax mais b, né? Coloquei o x em evidência igual a zero. E agora pensa comigo, um produto de dois números. Um produto de dois números, não é x vezes ax mais b igual a zero? Quando que o produto de dois números é igual a zero? Quando um for zero, quando o primeiro for zero ou o segundo for zero. Ax mais b igual a zero. Aqui a gente já tem uma raiz. Uma raiz é zero. Sempre que o c for zero, uma raiz é zero. Tudo bem? Perfeito? Agora eu resolvo essa equação e eu vou ter o quê? X igual a menos b sobre a. Perfeito? E a outra raiz é o meu x2. Então, um jeito rapidinho de você resolver é uma equação de segundo grau com c sendo zero, uma raiz sempre é zero e a outra é menos b sobre a. É menos b sobre a. Exemplo, vamos lá? Exemplo para você, letra A aqui, ó. x² menos 6x igual a zero. Quanto é o A? O A é 1, o B é menos 6 e o C é 0. Tudo bem? Então tá ótimo. Eu vou ter o quê? Eu vou ter, sempre que o A for 1 e o C for 0, isso aqui é um macetinho muito importante, sempre que o A for 1 e o C for 0, guarda bem isso que eu vou te falar. Uma raiz é 0, a outra é o B com o sinal trocado. Vou repetir. Sempre que o A for 1 e o C for 0, uma raiz é 0 e a outra é o B com o sinal trocado. Então vamos lá. Uma raiz é 0, porque o A é 1 e o C é 0. E a outra raiz, x2, é o B com o sinal trocado. x2 igual a 6. Perfeito? Vou insistir. Sempre que o A for 1 e o C for 0, uma raiz é 0 e a outra é o B com o sinal trocado. Exemplo B aqui para você agora. Veja. 2x² mais 5x igual a 0. Tudo bem? Olha o C. É 0. O A é 1. O B é 5. Opa, desculpe, o A é 2, né? O A é 2. O B é 5. E o C é 0. Então eu te falei o quê? Uma raiz é 0 e a outra é menos b sobre a. Menos b sobre a. Então x1 é 0 e x2 é o b com o sinal trocado dividido pelo a. Menos 5 sobre 2. Ou, se quiseres, menos 2,5. Essas são as raízes, tudo bem? Aqui também, no exemplo A, também dava o b sobre a, né? O b com o sinal trocado sobre a, que é 1, que dá o 6, tá bem? Então, sempre que o c for 0, uma raiz é 0. Uma raiz é 0. E a outra raiz é o b com o sinal trocado dividido pelo a. É um jeito que você ganha bastante tempo, bastante mesmo. Mas, e se ela for completa? Se a equação for completa, se o b não for 0 e se o c não for 0, eu tenho dois caminhos para você. Caminho de número 1, Bhaskara, clássica fórmula de Bhaskara. Caminho de número 2 é nada mais e nada menos do que some-produto, que é um assunto que eu vou deixar um pouquinho para frente, tá bem? Então vamos lá. Se ela for completa, ela é com aquela cara, né?
ax² mais bx mais c igual a zero, onde o a, o b e o c são diferentes de zero. E aí a fórmula é qual? Primeiro você vai fazer o delta. Quem é delta? É o discriminante. Discriminante é o cara que ele te dá informação sobre essas raízes. A gente já vai conversar sobre esse discriminante. b² menos 4 vezes o a vezes o c. E aí, x é igual, fórmula de Bhaskara clássica, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Tudo bem? Essas são as fórmulas, essa é a chamada fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Fórmula de Bhaskara. Ok? E uma curiosidade sobre essa fórmula de Bhaskara é que somente aqui no Brasil foi atribuído esse nome a ela. Somente aqui no Brasil chama-se fórmula de Bhaskara. Por quê? Porque se você olhar para a história da matemática, esse sujeito Bhaskara, ele não tem nada a ver com os estudos de equação de segundo grau. Foi uma mera homenagem feita a ele. Por quê? Por um ou outro autor aí do passado brasileiro que fez essa homenagem a ele, deu esse nome à fórmula. Repito, fora do Brasil usa-se fórmula para encontrar as raízes de uma equação, ok? Então vamos lá, o que a gente tem aqui? Agora, um exemplo para a gente resolver. Um exemplo, se eu tiver assim, ó, x² menos 5x mais 6 igual a zero. Primeira coisa, o a é quanto? O a é 1, o b é menos 5 e o c é 6, tudo bem? A é 1, b é menos 5 e o c é 6. Então, eu vou ter o quê? Delta. Quanto vai dar o delta? b² menos 4 vezes o a vezes o c. Então, o delta vai ser menos 5² negativo, né? Por isso parênteses, menos 4 vezes o 1 vezes o 6. Número negativo elevado a expoente par fica positivo 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, 24. Portanto, o delta é igual a 1. Achei o delta. E é muito legal quando ele é um quadrado perfeito, né? Muito legal. Nem sempre acontece, mas é muito legal. E aí, então, eu vou para a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, sempre menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o a. Vamos substituir agora? Vai ficar o quê? Menos o b, que é menos 5... Tá bem? Mais ou menos a raiz do delta, que é 1, sobre 2 vezes o a, que também é 1. Menos com menos, jogada de sinal aqui, vai dar mais 5. Mais ou menos, raiz de 1 é 1. 2 vezes 1 dá 2. Daqui eu tiro quem? Daqui eu tiro uma raiz e eu tiro outra raiz. x1 e x2, tudo bem? x1 e x2. 5 mais 1 dá 6. Para um eu uso mais, para outro eu uso menos. 5 mais 1 sobre 2. E para outro eu uso 5 menos 1 sobre 2. Tanto faz, podia ser primeiro menos, não tem problema. Que vai dar o quê? 5 mais 1 dá 6, sobre 2 dá 3. 5 menos 1 dá 4, sobre 2 dá 2. Pronto, achei as minhas raízes. A minha solução x1 igual a 2, x2 igual a 3, ok? Então a solução é esse conjunto formado por 2 e 3, tá bem? Tá aí a minha equação de segundo grau, bem tranquilinha de se trabalhar, bem acessível. Ok? Vamos fazer um outro exemplo? Um outro exemplo para ilustrar aí? Vamos lá? Um exemplo é x² menos 4x mais 4 igual a zero. Tá bom? Tá aí o nosso segundo exemplo. Quanto é o a? O a dele é 1, o b é menos 4 e o c é 4. Tá bem? Vamos primeiro para delta? Delta é igual a b² menos 4 ao quadrado, negativo, porque, parênteses, porque é negativo, né? Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Então, o delta vai ficar... Número negativo elevado a expoente par fica positivo 16, menos 4 vezes 1 vezes 4, 16, o delta dá zero. Pode dar zero? Claro que pode, não tem problema. O que pode nos atrapalhar é se ele der negativo. E até, quem sabe, fique mais rápida a conta. Então vai ficar como? Vai ficar assim, ó. X é igual menos b menos o b. Quanto que é o b? Menos 4, né? Menos 4 vai ficar mais 4, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a, que é 1. Daqui eu vou ter o quê? 4 mais ou menos raiz de 0 é 0 sobre
2. x1 e x2. Para um eu uso mais, para outro eu uso menos. 4 mais 0 dá 4. Sobre 2 dá 2. 4 menos 0 dá 4. Sobre 2 dá 2. Quem é a minha solução? A minha solução é formada pelo número 2. Somente o número 2. Tudo bem? Ou seja, eu tenho uma raiz de multiplicidade 2, porque ela aparece duas vezes, tá? Eu falo que são duas raízes iguais, ou eu posso usar o termo uma raiz de multiplicidade 2. O que é uma raiz de multiplicidade 2? É uma raiz que aparece duas vezes, tá bom? Elas são raízes iguais aí. Então essa é a solução da minha equação. A solução aí é 2. Duas raízes iguais. E por que as duas raízes iguais? Porque o delta dá zero, tá bem? Porque o delta dá zero. Um terceiro exemplo para ilustrar aqui, ó. Vamos lá? X quadrado, tudo bem? X quadrado menos x mais 5 igual a zero. Tudo bem? Quanto é o A? O A é 1, o A é 1, o B é menos 1 e o C é 5. E o C é 5. Tudo bem? O A é 1, o B é menos 1 e o C é 5. E aí? Delta é igual a B ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C, que é 5. Então o delta vai ficar o quê? Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, né? Menos 4 vezes 20. O delta, cara, dá menos 19. O delta é negativo. Negativo. Sempre que o delta for negativo, as raízes serão imaginárias, não são reais. E aí eu falo assim, ó, que x não pertence aos reais e a solução é um conjunto vazio. Tudo bem? Solução vazia para o universo dos reais, que é o que nós estamos tratando nesse curso de matemática básica, beleza? Então, solução vazia. Então, o primeiro delta, note, no primeiro exemplo, o delta é positivo, no segundo exemplo, o delta é zero e no terceiro, o delta é negativo. E aí? O que isso influencia? O que o delta influencia nas equações? Ele influencia justamente nessa nossa análise. Isso é muito importante, a análise do delta. Vamos lá, vem comigo, vamos falar sobre ela. Análise do delta. Você sabe muito bem que o delta é quem? O delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ele é o discriminante, é o cara que discrimina as raízes, é o cara que te fala sobre as raízes. O delta pode ser maior que zero, o delta pode ser igual a zero ou o delta pode ser negativo, tudo bem? Maior que zero, igual a zero ou menor que zero. O que vai acontecer se o delta for maior que zero? As raízes x1 e x2 são diferentes. São diferentes, sempre vai acontecer isso. E raízes o quê? Reais. Números reais, tudo bem? Reais e diferentes, sempre, absolutamente sempre. Sempre que o delta der zero, as raízes x1 e x2 são iguais e um número real, vai dar um número real. Por exemplo, x1 igual a 3, x2 igual a 3. A gente fala que é uma raiz que aparece duas vezes, tudo bem? Uma raiz que aparece duas vezes, uma raiz de multiplicidade 2. Ok? Sempre que o delta der zero. Agora, e se o delta for negativo? x1 é diferente de x2, eu já te antecipo, e são números imaginários. Raízes imaginárias. Ou seja, desculpe, raízes não reais. Raízes não reais, tudo bem? Raízes imaginárias, raízes imaginárias. Então essa é a obrigação, esse é o caminho do delta. O delta pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser zero. Se ele for negativo, então você já coloca para o universo dos reais. Solução vazia, x não pertence aos reais. Tudo bem? Vamos resolver a questão? Em cima de tudo isso que a gente conversou, vamos lá? Primeira questão, acompanha comigo na tela aí. Determine M para que a equação admita duas raízes reais e iguais. Se as raízes são iguais, eu já sei que o delta dá zero. Tudo bem? Delta dá zero. Por quê? Porque as raízes reais e iguais. Quem que é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes o A, que é vezes o C. Quem é o A? É 1, não é? Aqui, ó. 1.
Quem é o B? Menos 4. Quem é o C? Aqui, M. Tudo bem? Então eu vou ter aqui B ao quadrado menos 4, o delta dá 0, né? Ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é M, isso tem que dar 0. Tá bem? E eu caí numa equaçãozinha ali para descobrir o valor de M. Número negativo elevado a expoente par fica positivo 16, menos 4M igual a 0. Vou mandar esse 4M para lá. Vai ficar 16 igual a 4M. Passa o 4 dividindo. M vai ficar 16 sobre 4. Portanto, M igual a 4. Se o M for 4, se eu substituir na equação o M por 4, as raízes dessa equação serão iguais. Ok? Questão tranquila e bastante comum, tá? É bastante comum os caras explorarem esse tópico aí de raízes iguais, raízes diferentes, raízes imaginárias, enfim. Vamos para mais uma? Olha só, a questão diz assim. Sobre a equação x menos 2, que multiplica x mais 2, igual a 2x menos 9, pode-se afirmar que admite duas raízes reais iguais, admite duas raízes reais e opostas, uma raiz real, admite duas raízes reais e positivas, não admite raiz, enfim. Vamos lá? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho o produto da soma pela diferença, né? Eu posso fazer distributiva? Posso. Mas eu lembro que o produto da soma pela diferença é quem? O produto da soma pela diferença é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Ó, o primeiro é x, o segundo é 2, né? Então vai ficar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Tudo bem? Produto da soma pela diferença. É igual, repito a segunda parte, 2x menos 9. Tá bem? X quadrado menos 4 é igual a 2x menos 9. Vou mandar para lá esse 2x, vou mandar para a esquerda esse 9. Vai ficar x quadrado menos 2x, menos 2x. 4, ó, negativo, né? Mais 9 vai ficar o quê? Mais 5 igual a 0. Tudo bem? Vai passar o 9 somando, né? 9 somando. E aí, eu caí numa equação de segundo grau com A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a 5. Tá bem? Quanto vai dar o delta? Delta é B ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então o delta vai ficar número negativo elevado a expoente par fica positivo 4. Menos 4 vezes 1 vezes 5, 20. O delta é menos 16, cara. Menos 16. Ou seja, o delta é negativo. Delta menor que 0. As raízes são o quê? Não são reais. Não são reais. Ó. Não admite raiz real, cara. Sem raiz real. Eu vou lá e marco o item E. Não admite raiz real esta equação. Tudo bem? Ok? Tá aí a questãozinha para você de equação de segundo grau. Pessoal, eu agradeço muito a tua atenção por mais essa aula de matemática básica. Estamos já em equação de segundo grau. Na próxima aula a gente vai falar de soma e produto e outros detalhezinhos. Agradeço muito a tua atenção, muito mesmo. Nos vemos na próxima aula. Obrigado, valeu! E aí, curtiu essa aula? Já deixa o like nesse vídeo que assim a gente vai saber que você quer mais aulas e conteúdos gratuitos como esse. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Clique no link da descrição desse vídeo e tenha acesso ao curso completo com essa aula e muito mais. A sua aprovação começa aqui. Bons estudos e até a próxima!